Olá, é com grande alegria que eu te acolho novamente, meu irmão, minha irmã, para nessa quarta-feira, dia 10 de agosto, fazermos juntos um novo encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na pastoral e fazer desse encontro a iluminação, o incentivo, a força, o ânimo que precisamos para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada aí na comunidade, nos trabalhos pastorais, enfim, naquilo que temos para fazer no nosso dia a dia. Hoje, o Evangelho é segundo João, capítulo 12, versículos 24 a 26. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meu irmão e minha irmã, nós celebramos com toda a igreja a festa litúrgica de São Lourenço, ele que foi diácono e mártir da nossa igreja. Portanto, hoje também é o dia dedicado aos diáconos, a vocação diaconal. São Lourenço, ele viveu no século III, ainda lá no início do cristianismo, no começo da vida da igreja. E ele viveu a fé de um jeito muito exemplar, e deu testemunho de Cristo com bom humor e com muita coragem, principalmente. Ele não teve medo do martírio, não teve medo de morrer, derramar o seu sangue, entregar a sua vida por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho, por causa da fé daquele povo a quem ele acompanhou. Mas encarou a morte com alegria, com a certeza de que ela era a coroação de todos os seus trabalhos, da sua luta e da sua dedicação pela igreja e pelo povo de Deus. A celebração litúrgica de um mártir, como a de hoje, é um grande convite que Deus Nosso Senhor nos faz através da sua palavra, para nós refletirmos sobre o nosso jeito de sermos cristãos, de vivermos a nossa fé em Jesus Cristo, o primeiro que viveu o martírio e ensinou no Evangelho de hoje que quem faz pouca conta de sua vida neste mundo vai preservá-la para a vida eterna. Fazer pouca conta da vida, como Jesus disse no Evangelho, não é banalizar a vida, não é viver de qualquer jeito, sem se preocupar com nada nem com ninguém, mas é dar para a vida o maior valor e defendê-la até as últimas consequências. É defender a vida do próximo com a nossa própria vida. Quem gasta a sua vida se doando ao próximo, ganha a vida eterna diante de Deus e se torna como a semente que cai na terra. Por isso, Jesus usa a imagem da semente no Evangelho de hoje para falar do martírio, da doação da vida. Nós sabemos muito bem, principalmente quem trabalha na lavoura, que se nós guardarmos as sementes, elas não vão germinar, não vão produzir nada. Com o tempo vão se apodrecer, se estragar, vão se perder. Mas se nós semearmos as sementes na terra, aí sim elas vão germinar e produzir outras sementes que vão se multiplicar em outras plantas que vão dar mais frutos, mais sementes e outras plantas, fazendo assim um ciclo interminável da preservação da vida, da continuação da vida. E o mesmo Jesus diz no Evangelho que acontece com as pessoas que gastam a sua vida aqui na terra fazendo o bem, se doando pelo próximo, pela comunidade, nos trabalhos pastorais. E o Evangelho de hoje, ele nos mostra exatamente isso, que não podemos querer preservar a nossa vida no sentido de nunca querermos ajudar ao próximo, não querendo fazer o bem, nunca se envolvendo para ajudar a resolver os problemas que afetam a vida das pessoas na comunidade em geral. Se nós fizermos isso com a nossa vida, nós estaremos sendo como os grãos de trigo, como as sementes de trigo que não caem na terra. Estaremos condenados a morrer. Mas se nos doarmos sempre durante toda a nossa vida aqui, como Jesus nos pede no Evangelho, mesmo que morramos por causa disso,
teremos com certeza a vida para sempre junto de Deus. E o sangue derramado vai irrigar outras sementes, ou seja, o nosso testemunho dado vai despertar outras pessoas para que a missão continue. A exemplo de São Lourenço, que nós celebramos no dia de hoje. São Lourenço foi um grande santo da nossa igreja que viveu lá pelos séculos III, IV do cristianismo e que, por dar um testemunho verdadeiro de fé, por não querer preservar a sua vida não se envolvendo com a vida das pessoas, mas pelo contrário, por querer gastar a sua vida pelo Evangelho, se doando pelo bem do povo, ajudando as pessoas mais pobres, ele foi perseguido na época pelo imperador e chegou a ser preso juntamente com o Papa Sisto II e foi morto, foi martirizado, queimado vivo no fogo. E como nós dizíamos no início da nossa reflexão de hoje, ele era um homem que tinha muito bom humor, que inclusive até a morte ele encarou com bom humor. Dizem algumas histórias que quando amarraram ele e colocaram em cima do fogo para ser queimado, numa certa altura, ainda vivo, ele brincou com os soldados que cuidavam dele, que virassem ele para o outro lado, porque daquele lado ele já estava assado. Encarou então a morte com bom humor, com alegria, com coragem. Também uma outra passagem bonita da história de São Lourenço é que numa certa perseguição que a igreja sofreu naqueles tempos dele, quiseram obrigar que ele entregasse para o império, para o imperador, para quem governava na época, todas as riquezas, os bens, os tesouros da igreja, porque quem governava na época acreditava que a igreja fosse muito rica de bens materiais. E aí então São Lourenço, sabendo disso, antes disso acontecer, distribuiu o pouco que a igreja tinha para os pobres e depois juntou todos os pobres numa praça e chamou lá a quem governava e disse: olha, está aqui, estou te dando todos os bens, toda a riqueza, os tesouros da igreja, cuide deles. Então, São Lourenço foi alguém que teve um amor, um cuidado muito profundo e carinhoso para com os pobres, para com os doentes. Foi alguém que gastou a sua vida, foi uma semente de trigo que foi lançada na terra e que produziu muitos frutos, e certamente o exemplo, o testemunho dele fez surgir, fez brotar muitos jovens, muitas pessoas na época que se decidiram também seguir a Jesus e continuar a sua missão. Que São Lourenço interceda por todos os nossos diáconos, hoje é o dia deles, e interceda também por todos nós, por toda a nossa igreja e por toda a nossa missão. Que por intercessão de São Lourenço, diácono e mártir, o bom Deus te abençoe e te guarde na missão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua atenção. Eu te espero amanhã para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.